É com satisfação que damos continuidade ao ciclo de palestras intitulado Memória do Judiciário, Preservação e Identidade. Hoje, com a participação especial do Dr. Carlos Alexandre Betcher, juiz de Direito do TJ de São Paulo. Convido o Dr. Ivan Atier, desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e diretor-geral do Centro Cultural Justiça Federal, para abrir os trabalhos e apresentar o ilustre palestrante. Obrigado. Bom, hoje é dia 13 de maio do ano de 2020 e falo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Neste dia 13 de maio de 2020, dia em que no ano de 1888 foi sancionada pela princesa Dona Isabel, filha de Dom Pedro II, a Lei número 3.353, conhecida como Lei Áurea, concedendo liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, abolindo a escravidão. Então, é uma efeméride esta data e muito importante. E é com grande satisfação, como a senhora já disse, que o Centro Cultural da Justiça Federal, sediado nessa cidade do Rio de Janeiro, prossegue hoje em ambiente virtual com um ciclo de palestras sobre memória do Poder Judiciário, preservação e identidade, iniciado no último dia 9, relembrando que a Resolução número 316, de 22 de abril deste ano de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, instituiu o dia 10 de maio, o Dia da Memória do Poder Judiciário. Está conosco hoje o Dr. Carlos Alexandre Betcher, que gentilmente aceitou o nosso convite, pelo que agradeço, e falará sobre Dia da Memória do Poder Judiciário, a Resolução CNJ 316/2020. O nosso convidado é juiz de Direito em São Paulo, doutor em Direito Civil e História do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 2012, mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Romano pela Universidade de Roma La Sapienza, Itália, 2007, pesquisador convidado do Leopold Wenger Institute da Ludwig Maximilian Universität, Alemanha, em 2010 a 2012, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo em 1996, professor assistente e convidado nas áreas de Direito Romano, História do Direito e Direito Civil, e ainda membro do Comitê do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, PRONAME, do Conselho Nacional de Justiça. Consta que o doutor Alexandre é quem teve a iniciativa e a elaboração do projeto que resultou na edição da Resolução 316/2020, do CNJ, que instituiu o Dia da Memória do Poder Judiciário. Então, agradecendo a presença de todos, em especial ao doutor Alexandre, com satisfação passo-lhe a palavra para discorrer sobre o tema já anunciado. Vossa Excelência, então, está com a palavra, doutor Alexandre. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e muito me deixo honrado, do desembargador federal, doutor Ivan Atier, que é o diretor-geral do Centro Cultural da Justiça Federal, e da doutora Maria Geralda de Miranda, que é a diretora executiva do mesmo centro. Eu também gostaria de cumprimentar o desembargador federal Reis Friedrich, que é o presidente do TRF2, ao qual é vinculado o Centro Cultural. Também eu não posso deixar de parabenizar a todos pela organização desse ciclo de palestras, de preservação e identidade, sobretudo considerando esse triste período de pandemia que estamos vendo no Brasil. O Brasil já perdeu mais de 12 mil vidas nessas últimas semanas, e restando aos familiares e amigos apenas a lembrança, a memória desses entes queridos. Nesse contexto, então, de pandemia e isolamento, a iniciativa do Centro Cultural da Justiça Federal merece aplausos ainda maiores. Eu fico extremamente grato em poder falar do Dia da Memória do Poder Judiciário. Para esse seleto público do Centro Cultural, que é referência na gestão da cultura não só para os tribunais do Brasil, mas também para todos os aparelhos culturais do país. E a propósito da memória, que é o tema da minha fala, também eu registro a lembrança, tão bem
trazida pelo Dr. Ivan Thier, da Lei Áurea, no dia 13 de maio, né, de 1888, que hoje completa os 132 anos, em que pôs fim ao triste período da escravidão no Brasil. O Estado brasileiro ainda é devedor dessas sequelas sociais e econômicas, né, causadas aos afrodescendentes brasileiros, que constituem a maior parte da nossa população. E fazendo essa referência com a data da Lei Áurea, vejam quanto é importante a memória, né, que é a base da formação de nossa identidade coletiva, seja em termos da nação brasileira como um todo, seja em termos de grupos menores, como o Poder Judiciário. O cidadão desavisado, né, poderia perguntar o porquê da necessidade de dedicar uma data específica, né, o 10 de maio, para celebrar o Dia da Memória do Poder Judiciário, criado pela Resolução 316. Afinal, o Poder Judiciário é uma das instituições que aparentemente mais cultua o próprio passado, a história, a tradição, né? Isso é visto pela formalidade da linguagem, dos atos, dos ritos forenses, pelo uso da toga, regras de vestimenta, etc. No entanto, há muito a fazer na área da memória do Poder Judiciário em todo o país, né, cujo patrimônio histórico e arquivístico ainda sente falta de uma maior valorização. E o Poder Judiciário também não conta com uma rede articulada de museus, arquivos, memoriais, bibliotecas e centros culturais. Nunca é demais recordar e repetir que a memória faz parte do nosso patrimônio cultural e material, previsto no artigo 216 da Constituição Federal. Bom, com essa pequena introdução, eu falarei brevemente sobre o histórico, né, dessa proposta do Dia da Memória e também os principais objetivos que se espera da Resolução 316 de 2020. Só faço uma pergunta, estão todos me ouvindo bem? Está claro? Está muito rápido? Então tá bom. Ouço bem. Pois bem, então prossigo. Inicialmente, eu formulei essa proposta a um grupo de discussão chamado Memojus, que eu criei em setembro do ano passado, a partir de um aplicativo de comunicação. Esse grupo Memojus, ele reúne vários membros que atuam nas áreas relacionadas à memória, de todos os ramos do judiciário, de quase todos os tribunais do país. Ele congrega historiadores, arquivistas, museólogos, jornalistas, juízes, desembargadores e até ministro de Tribunal Superior. Atualmente, nós somos mais de 120 integrantes. Então, eu coloquei essa ideia, coloquei em votação nesse grupo algumas datas que seriam representativas da história da justiça brasileira, né? Justamente para que os integrantes pudessem escolher e a proposta tivesse um respaldo técnico, né? A alternativa vencedora foi do dia 10 de maio, né? E o dia 10 de maio, justamente referência ao alvará régio dessa data de 1808, que criou a Casa da Suplicação do Brasil, que passou a funcionar como última instância recursal. O que ocorreu, né? Com a vinda da família real ao Brasil e as dificuldades de comunicação da colônia com a metrópole, o príncipe Dom João, logo que chegou, né, 2 meses depois, ele baixou esse alvará, criando a Casa da Suplicação. A partir desse momento, a maior parte dos agravos e apelações passaram a ser julgados no Rio de Janeiro e não mais em Lisboa. Então, a Casa da Suplicação, ela tem um simbolismo para a nossa justiça, ela representa uma espécie de independência judiciária do Brasil em relação a Portugal. Por isso, essa data foi reputada como importante para a nossa história e foi a que obteve o maior número de votos. Então, feita essa votação, o que eu fiz? Eu apresentei a proposta e uma minuta de um ato normativo ao Comitê do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, que é o PRONAME do CNJ, do qual eu faço parte, e essa proposta foi apresentada em outubro do ano passado. Esse comitê é responsável pela elaboração de instrumentos de gestão documental, as normas, de todo esse programa, né, da gestão documental e memória do Poder Judiciário. A proposta foi apresentada, né, numa reunião, foi discutida
novembro, e o comitê aprovou a proposta. A proposta teve todo o seu trâmite, e no mês passado, mais precisamente em 14 de abril, a minuta da resolução foi aprovada por unanimidade na sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. No brilhante voto, o ministro relator presidente do CNJ, ele ressaltou, né, vou ler aqui, a preservação da memória institucional judiciária não constitui apenas um tributo ao passado, mas sim um compromisso e um dever fundamental com as futuras gerações que têm o direito de conhecer a sua própria história e, por via de consequência, a sua própria identidade. Nesse voto, o ministro também destacou, abre aspas, a necessidade da instituição de uma data especificamente voltada à celebração do Dia da Memória do Poder Judiciário, com o primordial objetivo de valorizar e divulgar a história contida nos documentos, processos, arquivos, bibliotecas, museus, memoriais, personalidades, objetos e imóveis do Poder Judiciário. Feita essa breve exposição da origem da Resolução 316, agora eu falarei sobre a importância desse ato, dessa resolução, a partir de 3 grupos principais de objetivos, né? Então, como eu enxergo, né, a relevância, né, a importância dessa resolução. 3 grandes grupos de objetivos, né, que a norma pretende atingir. Em primeiro lugar, né, o que se espera? Se espera que haja uma construção coletiva da memória institucional do Poder Judiciário e, consequentemente, da própria identidade do Poder Judiciário. Memória e identidade são conceitos conectados entre si. A elaboração da narrativa histórica do Poder Judiciário e o fortalecimento de sua identidade são fundamentais para se reconhecer o seu papel essencial de pacificador social e garantidor da cidadania e dos direitos. Como nós sabemos, grande parte da população brasileira não conhece os próprios direitos e muito menos as atribuições do Poder Judiciário. De modo que a celebração dessa data ela poderá contribuir para o suprimento dessas lacunas de formação educacional do brasileiro. E nessa construção de narrativa histórica ou memória institucional, cabe ao Poder Judiciário selecionar os fatos relevantes de seu passado, inclusive recente, realçando seu protagonismo no reconhecimento dos direitos fundamentais. Então, essa data ela tem essa relevante função da consolidação da identidade do Poder Judiciário perante a sociedade, dando ainda maior legitimidade como um dos pilares do Estado democrático de direito. Em última análise, a memória institucional contribui para o fortalecimento e a independência do Poder Judiciário, e não raras vezes é alvo de críticas infundadas e tentativas de ingerência de outros poderes. Esse é o primeiro grupo que eu chamo de objetivo. Né? Agora, um segundo grupo, né, que eu chamo em segundo lugar, o Dia da Memória do Poder Judiciário também tem o objetivo de dar visibilidade nacional ao tema da preservação da história da justiça brasileira e mostrar a relevância da conservação, valorização e divulgação de seus bens, que estão custodiados nos museus, memoriais, arquivos e bibliotecas, que são parte do patrimônio cultural nacional, conforme eu já mencionei. Atualmente, nós vivemos uma época de constantes avanços tecnológicos, a rapidez da circulação de informações que não são confirmadas, a virtualidade das relações pessoais e sociais, e ainda nós temos uma valorização excessiva e refletida da modernidade e do progresso tecnológico a qualquer custo, sobretudo em nações novas como a nossa. Né? Todos esses fenômenos eles trazem os seus efeitos também ao Poder Judiciário. Né? Por outro lado, nós também sofremos com os índices de escolaridade do país ainda baixos, que contribuem para uma baixa valorização da história e da cultura de modo geral, levando até o senso comum a considerar o brasileiro como um povo sem memória. Né? E muitos órgãos do Poder Judiciário
também padecem dessa falta de incentivos, valorização e recursos para a área de preservação histórica. Infelizmente, essa desvalorização da história e da cultura também atinge grande parte do Poder Judiciário Nacional. Alguns tribunais do país, por exemplo, eles sequer conseguiram implementar, de uma maneira adequada e efetiva, uma política de gestão documental, né, conforme a recomendação 37 do CNJ, de 2011. Fazendo parênteses, essa recomendação, né, está em processo final de estudo para se tornar uma resolução também. Lá no programa nós trabalhamos isso com afinco, né, para fazer um novo texto, e será uma grande novidade isso para todos os tribunais do país, porque pela primeira vez a parte não só de gestão documental, né, que cuida dessa parte da gestão dos processos, dos documentos produzidos, mas também uma parte nova de gestão da memória, nós estamos inserindo na resolução. Isso vai trazer uma grande movimentação, né, para todos os tribunais. É isso que nós esperamos. Bom, mas como eu ia dizendo, né, então o que acontece? Alguns arquivos judiciais, eles agregam um rico patrimônio histórico, eles sofrem com falta de recursos materiais e humanos, espaços adequados de conservação, e além do descaso dos respectivos órgãos de direção, que os veem, infelizmente, muitas vezes, apenas como uma massa documental geradora de despesas, né, ignorando a riqueza do material arquivístico como uma fonte importante de pesquisa, né, de historiador, cientista social, criminologista, economista e vários outros estudiosos, né? Então, nesse segundo grupo de objetivos, eu também incluo uma questão muito importante, que é a conscientização de magistrados e servidores do Poder Judiciário, né? Como eu estava dizendo, muitos tribunais ainda não conseguiram organizar um arquivo central, né, em suas sedes, e o que acontece? Muitos processos históricos, sobretudo nos séculos XVIII e XIX, permanecem em arquivos locais, né, de várias comarcas espalhadas, né, por todo o país, uma deplorável estrutura de conservação e manutenção, com risco real de perecimento. Essa realidade, isso é uma realidade de muitas comarcas aí pelo interior do país. Então, nós precisamos de juízes e servidores mais conscientes da importância desse patrimônio arquivístico, para que eles tenham melhores condições, né, de tomar medidas, iniciativas para a preservação, né? Como o doutor Ivan Thier, né, recordou, né, lembramos do dia 13 de maio, né, no começo da apresentação, eu não posso deixar de fazer referência também à importância dos arquivos judiciários para conhecimento da própria condição do negro no Brasil no século XIX. Há muitos estudos históricos com essa temática que têm usado como fonte de pesquisa esses processos judiciais arquivados, o que reforça ainda mais essa importância desse patrimônio arquivístico para a história nacional, né? Com base nesses processos, o historiador consegue, muitas vezes, reconstituir, né, a forma de pensar, a forma de agir, né, daquela população marginalizada na sociedade, né, a partir de exemplos reais, né, de processos individuais. O historiador consegue fazer essa construção, né, de uma maneira coletiva. Então, vejam o quão é importante essa preservação desse patrimônio, né? Em terceiro lugar, né, como um grupo de objetivos, a construção dessa memória institucional, ela também tem como escopo reforçar a noção de pertencimento de juízes e servidores ao Poder Judiciário, né? Tanto sob a perspectiva de, né, Poder Judiciário único, quanto pela perspectiva de pertencimento a cada tribunal, né? Independentemente do gosto pessoal pela história, a memória coletiva ela reforça o vínculo dos membros de determinado grupo entre si em relação à instituição, né? E esse pertencer, ou sentir-se parte da instituição, também trará benefícios ao fortalecimento do próprio Poder Judiciário. Em última análise, a própria atividade fim nossa, que é a prestação jurisdicional.
Então, eu posso concluir que a criação, né, dessa data específica para celebrar o Dia da Memória do Poder Judiciário foi realmente muito importante, já tem uma relevância, poderia dizer, incomensurável. Bom, dito isso, né, esse histórico da resolução, como ela se formou, os principais objetivos, já partindo para a conclusão, gostaria de dizer, né, o que se espera, né, desses objetivos dessa resolução. Né? Para que a resolução cumpra esses objetivos, nós esperamos que haja um engajamento efetivo e uma tomada de ações e iniciativas por parte dos tribunais de todos os ramos do Poder Judiciário, né? Seja pelos órgãos de direção, seja pelos serviços atinentes à área da memória e seja pelos juízes e servidores, né? O artigo 2º da resolução elenca, né, em caráter exemplificativo, o fomento de várias iniciativas e ações para os tribunais, né, explicitando a necessidade de mobilizar todos os setores relacionados, né, ou seja, os museus, arquivos, memórias, bibliotecas, comissões de memórias ou equivalentes, unidades de gestão documental e afins, né? E é claro que toda essa gama nós incluímos também os centros culturais, né? O Centro Cultural do Distrito Federal, né? E o artigo 3º da resolução prevê o incentivo do CNJ na realização de um encontro anual nacional de memória, né? A cargo de um dos tribunais do país, né? Então, eu posso dizer, né, que, com muita alegria, que apesar da recente instituição da resolução, né, que ela foi publicada só no último dia 30 de abril, né, e apesar do isolamento, né, que é imposto a todos nós pela pandemia, nós temos visto uma grande participação dos tribunais de todo o país, né, com as mais variadas iniciativas, né, em prol da memória do Poder Judiciário, né. Um exemplo muito importante é justamente esse ciclo de palestras, né, que o Centro Cultural do Distrito Federal tem organizado, né. O CNJ, num relatório que foi feito na manhã de ontem, elencou, né, foram cerca de umas 70 matérias foram publicadas sobre a data, né, pelos vários tribunais do país, né. Isso, atualizando hoje, imagino que tenha passado de 100, né. Isso é uma coisa muito interessante, o CNJ tem reunido todas essas matérias e disponibilizado na sua agenda de notícias, né, contribuindo para dar uma visibilidade ainda maior a essa data, né. E eu também diria, né, que reforçando isso, né, apesar dessa distinção, né, que vem da teoria clássica dos bens culturais, né, que nós temos museus, arquivos e bibliotecas, né, cada qual com a sua esfera de competência, quando nós estamos falando de memória dos tribunais, é imprescindível que esses pilares do patrimônio cultural consigam dialogar, interagir entre si de uma maneira eficaz, né? Só assim nós vamos conseguir realmente cumprir a função da resolução, né? Isso, infelizmente, não é a realidade em todos os lugares, né? Há tribunais em que arquivo é uma coisa completamente separada do museu, né? Não se conversam entre si, né? E isso tem isso traz consequências muito ruins, né? Porque se de um lado nós temos um museu super valorizado, né, com um lugar bonito, né, de passeio, não sei o quê, o arquivo é aquele depósito de papel velho, entre aspas, né, que só gera custos, né? Nós precisamos mudar essa mentalidade, entender que todos esses aparelhos culturais têm que trabalhar conjuntamente, né, porque só assim nós vamos construir essa memória do Poder Judiciário, né? Então, eu também gostaria de dizer que essa celebração representa um passo muito importante, né, para a questão da memória do Poder Judiciário, mas, obviamente, ela não esgota todas as questões, né, de valorização e de preservação da memória do Poder Judiciário, né? É necessária uma disciplina mais abrangente sobre a gestão da memória e, como eu mencionei há pouco, ela deve vir em breve por meio de uma normatização do CNJ, né, que vai converter essa recomendação 37 numa resolução, de modo que ela vai se tornar cogente aos tribunais, né? Bom, e eu termino dizendo, né, que apesar de toda essa crise, né, de pandemia, né, tem esperança, né, de que nós teremos dias melhores e que no ano que vem, 2021, o Supremo Tribunal Federal ou algum outro tribunal do país, né, com o apoio do CNJ,
vai poder acolher calorosamente todos nós, né, no nosso primeiro Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, né? E, por fim, eu tomo a liberdade de sugerir a leitura, né, do artigo sobre o Dia da Memória do Poder Judiciário de minha autoria. Foi publicado na revista Lex Cultus, aqui do Centro Cultural da Justiça Federal, do último dia 9, né, que foi véspera do Dia da Memória. Aproveito até para parabenizar, né, o Centro Cultural também por isso, né, toda essa revista, né, para discussão acadêmica dos assuntos mais variados, né, ligados à cultura. Realmente são de parabéns, né? E eu gostaria, por fim, de agradecer mais uma vez, né, o embaixador federal, doutor Ivan Thier, e a doutora Maria Geralda pelo convite e a oportunidade de poder divulgar neste canal essa importante conquista para o Poder Judiciário Nacional, que foi o Dia da Memória do Poder Judiciário. Então, recebam o meu muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Carlos Alexandre, a sua presença entre nós e a sua brilhante palestra. Eu tenho certeza que as suas palavras vão reverberar, né, numa rede maior que é o YouTube, e nós vamos disponibilizar no grupo Memojus, vamos disponibilizar nas redes sociais do Centro Cultural, e eu tenho certeza que será uma palestra muito vista, né? Com muitos likes, vamos dizer assim, para usar uma linguagem, para usar uma linguagem aí moderna. Doutor Ivan, gostaria de dizer umas palavras? Sim, também queria parabenizar o doutor Carlos Alexandre e agradecer pela sua presença e noticiar a sua excelência que nós temos aqui na segunda região, desde 4 de abril de 2011, o Centro de Memória Institucional da segunda região. Foi instituído pela resolução número 13 aqui do tribunal e ainda é um pouco incipiente, porque dificuldade de mão de obra, catalogação do material. E temos também, em Vitória, na seção judiciária do Espírito Santo, um apêndice do Centro Cultural, onde lá estão armazenados e expostos ao público como um tipo de um pequeno museu, né? As roupas utilizadas pelos juízes, alguns processos históricos que aconteceram por lá, e alguns computadores, máquinas de escrever mais antigas, enfim, todo o material que se conseguiu recuperar e a tempo antes que se deteriorassem completamente para ficarem expostos ali e fazer parte da história do Poder Judiciário. E exatamente o Poder Judiciário que se ressentia dessa iniciativa, em boa hora, do doutor Carlos Alexandre, do Centro e do Conselho Nacional de Justiça. Pois exatamente é a justiça que lida com o passado. Nós, da justiça, lidamos com o passado. Cada processo envolve fatos passados. Enquanto o legislativo cuida do futuro, editando leis para o futuro, e o executivo cuida do presente, nós lidamos com o passado e estamos um pouco desorganizados ainda com a nossa memória. Mas aqui no Rio de Janeiro já temos alguma coisa e, claro, evidentemente que está à disposição do Proname, né, do Dr. Carlos Alexandre, todo o material que nós temos aqui. Então, parabéns à Sua Excelência, Dr. Carlos Alexandre, pela iniciativa e por todas essas ações em prol da nossa memória, da memória do Poder Judiciário. E também, fazendo assim, um apelo, como fiz na nossa primeira palestra, de que não deixem de lado também o folclore da justiça, porque é muito interessante. O folclore também faz parte da memória do Poder Judiciário. Então, não só os acertos como os desacertos, mas também o folclore, que é a alegria da vida. Então, muito obrigado a todos e até a próxima reunião. E parabéns, doutora Maria Geralda, parabéns aí ao nosso operador aí que permitiu esta palestra virtual, né, que ficará perenizada, sabe Deus por quanto tempo, acho que para sempre, né, ali no nosso YouTube. Parabéns a todos os funcionários do CNJ. E, enfim, muito obrigado e estamos aqui às ordens, doutor Carlos Alexandre. E obrigado mais uma vez por sua brilhante participação e exposição. E uma boa tarde, então, a todos.